Durante a nossa primeira aula, eu entrei em alguns assuntos que é importante de vocês terem conhecimento, né? Hoje a gente vai falar sobre os ovoides, tá? E eu falei sobre esse assunto na aula e provavelmente nós vamos voltar nesse assunto novamente. Então, o que são os ovoides? Nós somos seres espirituais, energia pura, vivendo aqui experiências na matéria, experiências de expansão de consciência. Então, nós vamos passando, essa energia pura, ela vai passando pelos reinos, alimentando-se desse reino e alimentando o reino. Então, se alimenta do reino e alimenta o reino. Então, vocês vão deixando a sua energia e absorvendo energia no reino mineral, que está muito ligado ao elemento terra, né, o reino vegetal que vem do elemento terra, e aí a gente entra depois no reino dos instintos, quando nós começamos aí a expandir a nossa energia, que são os reinos dos animais, o reino animal. E ali a gente começa a trabalhar o nosso instinto, aprimorar o nosso ego, que tem muito a ver com a nossa vontade, com o nosso desejo. Tá? Então, quando a gente está no desejo, né, este ego, que a gente chama que é um instinto de sobrevivência, ele está desequilibrado. E quando a gente está na vontade, tá, em realizar, em expandir, esse ego está em equilíbrio. Tá? Isso é importante a gente entender, a construção do nosso ego, porque quando a gente entra no reino nominal, a gente vai passar por diversas experiências do qual a gente vai ou se equilibrar ou se desequilibrar. E isso vai dizer muito da trajetória que depois a gente vai trilhar, porque a gente inicia tudo num processo de expiação, né, de prova e expiação. Então a gente vai passar pela prova, falhou, vem expia, passa pela prova, falhou, vem expia. O espírito, ele é imortal, nós sabemos disso. Mas quando nós ficamos muito aficionados em alguma coisa, em cima de alguma coisa, dentro de alguma coisa, por algum assunto, por alguém, por algum tema, então a gente fica concentrando muito da nossa energia, o nosso corpo perispiritual, que foi emprestado para a gente viver nesse reino que a gente está vivendo, ele vai perdendo a forma. Ele vai como se fosse se desmaterializando e ganhando um formato ovular. Por isso que a gente chama de ovoide. Só que ali é uma concentração de energia, de consciência, uma energia muito forte. Né? E a gente se perdeu da nossa essência por causa de um desequilíbrio. E isso costuma acontecer muito dentro do nosso fascínio, da nossa existência. A gente fica aficionado mesmo numa situação, numa história, em qualquer coisa. Então, tem gente que é por política, tem gente que é por uma pessoa, tem gente que é por uma causa. Então a gente vê nas novelas, nos filmes, aquele vilão que ele quer muito aquilo. Então, às vezes ele vai tendo outras experiências e ele volta dentro daquela, e ele fica aficionado mesmo, gente, fica assim, vidrado naquele assunto, e aí ele vai perdendo toda a sua identidade. E é mais comum do que a gente imagina. É claro que esta alma, ela deve ter muitas chances antes, né? Muitas chances. E aí ela vira esse ser energético, com uma consciência adormecida, preso dentro deste perispírito ovalado. O que acontece? Em alguns casos, alguns seres, alguns irmãos nossos podem utilizar esse espírito, esse ser, né, que somos, né, que um dia foi uma consciência como nós, em processos obsessivos, instalando esses irmãos dentro da áurea vibratória de outros seres encarnados. Só que tudo no universo está em transformação. E esse ser vai ter uma nova chance. Só que para ele ter uma nova chance, ele precisa novamente restaurar o seu corpo físico. E ele precisa de muita energia para fazer isso. Então tá ali o ser ovalado, a consciência ovalada, tá? E aí vamos lá, vamos começar aqui novamente, junto com a ajuda da espiritualidade, né? E aí
esse ser ele é conectado a uma gestação para ele receber uma carga de energia. A mulher que receber essa tentativa, ela está passando por uma expiação, ou ela se prontificou a isso. Aí vem, dá a carga de energia, a gestação se perde, porque não tem como aquele perispírito animar um corpo físico, ele não vai dar forma, tá? Então, não iria nascer um bebê sem forma nenhuma, e, né? Porque é o perispírito que veste, né? O espírito, e que vai animar o corpo físico. E aí, há um aborto. Depois, isso vai acontecendo várias vezes, gente. São inúmeras vezes para ele ir ganhando energia. De repente, em algum momento nesse processo, ele consegue reencarnar. Vamos supor que ele reencarna e desencarna rapidamente. Então, aquele bebezinho que nasceu com aquela má formação profunda, ou ele consegue uma gestação quase desencarna. A mãe que passou por isso está espiando alguma coisa e aproveitando-se disso, a espiritualidade dá uma chance para esse ser ganhar essa energia para reestruturar o seu perispírito. E o espírito ganhar novamente um pouquinho de consciência, porque vocês lembram, ele estava ali super conectado dentro de alguma causa, algum padrão, e ele se perdeu dentro disso. E aí isso vai acontecendo várias vezes, até que ele consegue reencarnar e viver 3 anos num corpinho bastante defeituoso. Até que um dia ele consegue reencarnar novamente, né, num corpo mais saudável, com uma mente mais saudável. Isso é para todas as pessoas que têm algum tipo de doença mental? Não, gente, não dá para generalizar, não. São casos específicos e levam muito tempo no nosso tempo. Comparando com o tempo aqui da Terra, com esse tempo da 3D aqui, leva-se muitos, muitos anos até conseguir reconstituir. Por isso, o que eu oriento a vocês? Soltem as coisas. O que é seu vai encontrar uma maneira de chegar até você. Se trabalha. A gente já está num nível de consciência que a gente consegue compreender isso. Antigamente a gente tinha guerras, uma luta pelo poder. Ainda existe, claro que ainda existe. Na política a gente vê muito isso. Mas a gente precisa entender que tudo que a gente fica ali aficionado e pode desestabilizar a gente. Para chegar num quadro desse, pensa o tamanho da ficção que a pessoa não tinha em cima de uma pessoa, de um poder, de uma causa, de um reinado, né? E tem muitos ainda espíritos neste processo que não vão mais reencarnar na Terra, vão reencarnar em planetas primitivos novamente, porque a Terra está passando de prova e expiação nessa transição planetária para regeneração. Então, nós vamos receber cada vez menos esses espíritos assim que necessitam dessa grande energia. E é isso, tá? Eu deixei algumas imagens para vocês aí, para vocês irem acompanhando e compreendendo isso. Por quê? Porque às vezes nós, durante o curso, nós vamos estar falando sobre os ovoides, sobre os implantes, né, sobre os chips que vão sendo colocados, e os ovoides é um assunto que pode aparecer, e eu gostaria muito que vocês entendessem sobre isso. Porque em algum momento na caminhada de vocês, vocês podem dar de frente com isso e vocês vão saber exatamente o que é um ovoide.